meditação aqui pra gente, de um negócio que Deus tem falado muito comigo, que é o capítulo 18 de 1 Reis. Você já deve ter ouvido falar dessa história, que é a história de Elias, quando ele confrontou os profetas de Baal e Deus respondeu com fogo do céu. Não vai dar para ler o capítulo todo para vocês, mas eu queria muito que você lesse em casa, porque é uma das histórias mais lindas da Bíblia e tem muitos ensinamentos profundos que Deus vai te mostrar muito além daquilo que eu vou falar. Mas Deus tem falado muito comigo a respeito desse capítulo e o avivamento que está para vir no Brasil. Nós temos crido, orado por muitos anos por esse avivamento. E na época de Elias, na época desse capítulo, qual era o contexto? Havia anos de seca em Israel, mas uma seca, gente, uma coisa terrível. E se você pensa, se a água acaba, o plantio acaba. Se o plantio acaba, os animais começam a morrer. E aí é aquele efeito dominó, trazendo miséria, trazendo uma situação de muita preocupação em Israel. E é um cenário que às vezes a gente vê, uma secura espiritual, um cenário de preocupação, um cenário de destruição que está nos cercando nesses últimos dias. E nessa época, nesse momento, Deus levanta Elias e ele vem e confronta o que estava errado. E aí eu vou ler com vocês o versículo 30. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram para mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Naquele momento de seca, naquele momento de preocupação, Elias se levantou, ele foi levantado por Deus para consertar o altar do Senhor que estava quebrado, porque o povo de Israel estava abandonando o Senhor, estava adorando outros deuses. E às vezes você pensa, eu não adoro outros deuses, mas às vezes você é seu próprio Deus. Se você decide tudo na sua vida só para o seu agrado, se você é o primeiro na sua vida, então você é o seu próprio Deus. E a gente tem visto muito isso, as pessoas são idólatras de si mesmas, até no meio cristão. Mas naquele momento, Elias se levantou para consertar o altar do Senhor. E como ele consertou o altar do Senhor? A Bíblia fala, você vai ler o capítulo todo, que ele juntou as pedras que simbolizavam as tribos de Israel. Ou seja, ele consertou a unidade. Nós não podemos fazer muita coisa sozinhos, porque Cristo nos chamou para sermos um corpo. Ele juntou as pedras e depois eles jogaram água em cima desse altar. Eu vejo que essa água é o simbolismo de purificação. Nós temos que ter unidade, mas nós temos que ter santidade. É o tempo de sermos lavados pela palavra e pelo Espírito e sermos purificados. E depois que esse altar foi lavado, até sobrou água pelas valetas, ele fez uma oração no horário do sacrifício da tarde, que é o horário que representa Jesus. Nada pode ser feito sem Jesus. Nada pode ser feito sem passar pelo sacrifício de Jesus. E naquele momento, que é o horário que simbolizava o que aconteceria mais tarde, o sacrifício de Jesus, Elias orou e clamou ao Senhor, e veio fogo do céu. Se você quer ver fogo, se você quer ver avivamento, isso não vem só com canções, isso não vem com seus talentos, seja de cantar, seja de interpretar, seja de pregar. Isso não vem com frases bonitas no seu Instagram. Avivamento, fogo vem com altar, unidade, com purificação e santidade e com o olhar para o sacrifício de Jesus. Nós queremos ver o nosso povo, a nossa família, o nosso país, todas as pessoas que nós conhecemos se voltando para Deus. Nós queremos ver todos